dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nesta data de 3 de junho de 2025. Leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Doutor Luiz Alberto. Desembargador Dilermando Mota. Excelência, eu quero crer que em nome de todos nós, uma moção de congratulações e felicidade pelo retorno de Vossa Excelência, que esteve ausente do nosso convívio, aí em tratamento de saúde. Para nós é motivo de muita alegria o seu retorno. Agradecida a manifestação de Vossa Excelência em nome de todos. Doutor João por Deus, a quem cumprimento especialmente a primeira vez que nós dividimos a bancada, o que é motivo de honra e satisfação especial para a minha pessoa. Também cumprimento o doutor José Braz Paulo Neto, procurador de Justiça, muito querido no Poder Judiciário, e que aqui retorna pessoalmente para satisfação e alegria de todos nós, inclusive os advogados e partes que aqui Senhor presidente, eu gostaria de dar uma palavra. Pois não, Excelência. É sempre uma grande satisfação participar da sessão de julgamento da primeira Câmara Civil, até porque, dada a dialética jurídica de alto nível que aqui sempre é apresentada, eu aprendo o direito. Muito obrigado. A presidência deseja cumprimentar os advogados presentes, os estudantes, as partes que eventualmente estejam nesta sala ou na sala virtual, e dizer que é motivo de alegria para nós essa assistência aqui para participar e acompanhar os trabalhos da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Expediente. A presidência propõe moção de boas-vindas ao doutor José Braz Paulo Neto, que acompanhará as sessões desta Câmara no presente mês de junho. Todos de acordo? O desembargador Dilermando está de acordo com a proposta? Sim, Excelência. Os processos vinculados e da relatoria do desembargador Cornélio Alves não serão julgados, pois o mesmo se encontra de férias. Os processos em que estão apenas os processos em que o mesmo está vinculado. Participará da presente sessão a juíza convocada, a doutora Érica Paiva, para o julgamento dos processos com ampliação de quórum. Como bem sabem os estudantes que aqui estão, quando há voto divergente entre os 3 julgadores ordinários, a ampliação de quórum para 5 julgadores, convocando-se magistrados e desembargadores das outras câmaras para julgamento final do processo em que houve inicialmente divergência. Na ordem administrativa, proposições de comunicações. Doutor Luiz Alberto. Desembargador Dilermando Mota, comunicações e proposições. Não tem, Excelência. Doutor João por Deus. Concluída a ordem administrativa, na ordem jurisdicional, a presidência declara que os processos com prioridade serão aqueles em que há advogados presentes pessoalmente. Em seguida, os presentes na sala virtual. Inicio pelo 7 da minha relatoria, doutor Bruno Henrique, o 10 e o 15, doutor Bruno Henrique. O 15, presidente, é Unimed, né? Então não dá para fazer de forma conjunta.
Vossa Excelência, o 7, Vossa Excelência persegue exatamente qual o foco, porque poderíamos abreviar um pouco, se for o caso, porque há um provimento parcial. A Vossa Excelência fique completamente à vontade dentro do tempo regimental. Eu acredito que o provimento parcial... Apenas para limitar o bloqueio. Isso. Então, eu vou insistir na sustentação. Então, fica a unanimidade do processo. Não, senhor presidente, eu vou insistir. Desculpe. Desculpe, eu sei que Vossa Excelência estava concordando. O voto inicial, podendo ser modificado naturalmente com a defesa de Vossa Excelência, tanto pelo relator como pelos que votam no processo, no caso do desembargador Luiz Alberto e doutor desembargador Lermando, é limitar o custeio da aba, o bloqueio, ao custeio do tratamento por aba. Só esse aspecto que está sendo modificado. Mas Vossa Excelência, fique à vontade. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, também relator do presente processo, demais desembargadores aqui presentes, ilustre representante do Ministério Público, demais serventuários de justiça, meus nobres colegas advogados. Senhor presidente, a razão da minha insistência em sustentar nesse processo, ela é muito simples. E, como Vossa Excelência sabe, que eu gravito aqui nesse tribunal toda terça-feira, sempre que posso, eu abro mão das minhas palavras para poder contribuir com o trabalho. Porém, nós estamos diante de uma situação, de um processo envolvendo a operadora de plano de saúde, a Apvida, onde não é novidade para absolutamente ninguém os reiterados descumprimentos de decisões judiciais que existem no Judiciário do Rio Grande do Norte. E aqui, nesse agravo de instrumento, nós estamos diante de uma insurgência da operadora em razão de um bloqueio determinado pelo juiz de primeiro grau, apenas para que a criança diagnosticada com autismo pudesse ter o seu tratamento multidisciplinar. E antes mesmo de até entrar no mérito do bloqueio, eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências para um aspecto. Semana passada, 96 FM, mães choram a relatar descaso da Apvida com autistas e vereadores decidem abrir uma SEI para investigar. Sem resposta dos planos de saúde, Câmara de Natal abre SEI para investigar abuso contra autismo. Agendamentos fantasmas. Famílias de autistas denunciam falta de atendimento da Apvida e protestam contra plano de saúde. Saiu na imprensa de Natal e do Rio Grande do Norte semana passada em todos os veículos de comunicação. E o que seriam esses agendamentos fantasmas? A operadora vem para dentro do processo, coloca uma tabela afirmando que está tendo os atendimentos disponibilizados e quando a criança chega dentro da sede da operadora não tem atendimento e não tem profissional. Mas isso quem está falando já passou do limite do advogado, está falando na tribuna. Quem está falando é a imprensa do Rio Grande do Norte. É um protesto que teve com mais de 200 mães em frente à operadora de plano de saúde e o pior, não teve absolutamente nenhuma resposta do plano. Nenhuma resposta do plano, inclusive tendo sido convocado para participar da audiência pública na Câmara dos Vereadores. E aí essa batata quente está recaindo no colo de quem? Do Judiciário. E quando um juiz de direito decide, no primeiro grau, aplicar uma medida coercitiva de cumprimento do artigo 1396 do Código de Processo Civil, é porque foram muitas idas e vindas processuais, os mais reiterados prazos, para que houvesse cumprimento. E isso não está acontecendo, infelizmente. Porque, diferentemente, e está aqui minha amiga Fernanda,
sabe que quando a gente está aqui litigando contra a Unimed Natal, que se fala em preferência de prestador, eu subo reiteradas vezes nessa tribuna e peço vínculo terapêutico com valor de tabela. Mas não é o caso, excelências. O que essas crianças querem, então, somente é um tratamento. E aí eu vou me ater ao processo. Na petição inicial do agravo de instrumento da operadora Apivida, eles juntam um rascunho que dá 1/4 de página de folha de papel ofício e diz, está aqui, estou disponibilizando o atendimento. E aí, quando a gente confronta com a prescrição médica da criança, por exemplo, de 2 sessões de fonoaudiologia por semana, por exemplo, nós temos uma aqui no dia 4 de dezembro e outra no dia 30 de dezembro. Nós estamos em junho. Quando nós confrontamos os horários que eles acostaram na petição deles do agravo, colocam sessão de terapia-aba 13 horas e psicólogo e psicopedagogia 10h20 da manhã. Ou seja, além do horário incompleto, coloca o horário de manhã e de tarde. A criança sequer tem o direito de estudar. Então isso é um achincalhamento processual. É um achincalhamento que, enquanto isso, se suspende um bloqueio, aí vai para a instrução do processo, quando vê, passou 8 meses, 1 ano. E só quem tem o prejuízo é a criança. E essa é a verdadeira situação processual que nós estamos enfrentando, desembargador Cláudio Santos. Quando eu insisti na sustentação, eu li atentamente a liminar de Vossa Excelência, que Vossa Excelência disse: defiro parcialmente o efeito suspensivo apenas para limitar o bloqueio à terapia-aba, só que as demais terapias não estão sendo fornecidas. Não estão sendo fornecidas. Como é que 2 sessões de tratamento, onde uma é dia 4 de dezembro, e olhe que esse agravo de instrumento ele foi apresentado em janeiro, uma 4 de dezembro, desembargador do Lermano Mota, e a outra dia 30 de uma terapia, porque não tem mais nenhuma. Isso quem está dizendo não é a prova que eu coloquei, é a prova que eles colocaram na petição inicial. O agendamento simplesmente não existe. É totalmente destoante da prescrição médica. Então, o que eu trago a Vossas Excelências é a reflexão. Esse bloqueio deve ser suspenso e a criança continuar sem o tratamento diante de uma operadora que tem reiterados descumprimentos no judiciário, que os gabinetes de Vossas Excelências estão cada dia mais cheios de agravos de instrumento por descumprimento, por bloqueio, e Vossas Excelências, à exceção do desembargador Cláudio Santos, que chegou ao tribunal pelo 5º Constitucional, Vossas Excelências todos juízes de 1º grau, e sabe que uma aplicação de uma medida coercitiva de cumprimento é quando já chega no limite, procurador José Braz. Então, assim, quando se chega no limite de intimar e reintimar para cumprir a medida, e nada disso acontece, só se tem uma saída: efetivamente bloquear. Diante disso, e por tudo que mais consta, é que eu subo essa tribuna para insistir pelo desprovimento do agravo, porque o bloqueio ficando suspenso é a tradução literal da falta de tratamento para essa criança. E as minhas palavras são corroboradas pelas mais diversas reportagens jornalísticas que saíram semana passada em todos os veículos de comunicação, veículos de credibilidade, como o Blog do BG, como Gustavo Negreiros, como 96 FM. Uma Câmara de Vereadores iria se prestar um papel de abrir uma SEI, que já conta com quase a totalidade da assinatura dos vereadores, se nada tivesse acontecendo? E eu acredito piamente que esse não é o caso. Mas, pelo mérito do processo, esquecendo toda a repercussão jornalística que tem, voltada a isso, eu peço a Vossas Excelências uma reanálise do que está na petição, do que foi juntado pela própria operadora. Se tiver uma única linha que comprove a disponibilização do tratamento conforme prescrição médica, eu serei absolutamente digno de subir e me redimir, não é com o tribunal, é com a própria operadora, com tudo que eu estou dizendo. Mas eu tenho absoluta certeza que não.
Nós estamos, sim, diante de uma mitigação de tratamento e eu sei que esse não é o papel do judiciário. Não é o papel do judiciário trazer para si uma responsabilidade por uma irresponsabilidade de uma operadora. Ante o exposto e por tudo que mais consta, eu pugno pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento. Uma explicação apenas. Há uma informação da Rapvida dizendo que, desculpa, psicoterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia e psicomotricidade estão sendo oferecidos desde janeiro. A decisão limitando o bloqueio, a aba é do dia 23, com a informação da Rapvida. Não houve informações que esses outros tratamentos não estejam efetivamente sendo ofertados. Então, a unanimidade mantendo o impulsionamento do relator. Na sequência, também do doutor Bruno Henrique, o 10, e o 10 não há provimento. Doutor Bruno, Vossa Excelência vai fazer sustentação. O 15 trata da minha relatoria também, se Vossa Excelência há um provimento parcial, conforme precedentes, e há também a inscrição da doutora Fernanda Fernandes. Vossa Excelência, que é o agravante... Ah, é uma apelação, desculpe. As duas partes apelaram, né? As duas partes. Vossas Excelências gostariam de saber o voto, como está, para efeito o provimento, o conhecimento desse provimento do recurso interposto pela demandada e pelo conhecimento do provimento parcial do recurso interposto pela parte autora para fixação de indenização mudando moral no valor de R$5.000. Ok. Pois não. Na sequência, conforme precedentes, nós temos o 11 da minha relatoria também, doutor Alexandre César. É o 11? Eu gostaria de informar aos advogados que, em face do elevado número de inscritos para a defesa oral, inclusive na sala virtual, se Vossas Excelências puderem se cingir ao foco da questão, nós agradecemos para ganhar tempo aqui para podermos julgar mais de 400 processos que nós temos hoje em pauta. Mas fica respeitado, naturalmente, o tempo regimental e legal para a defesa oral. O 11, Sul América Seguros e Maria de Fátima Souto da Silva. É isso, doutor? Da minha relatoria. Vossa Excelência representa quem? Represento Maria de Fátima. Excelência, aqui nós estamos mantendo a decisão. É favorável a minha cliente, Excelência, então não vai ser necessário a sustentação. Está correto. Vossa Excelência quiser fazer a defesa, é apelação civil pela Sul América. Correto. Então, se Vossa Excelência quiser fazer a defesa... Foi provimento ou desprovimento? Desprovimento. Desprovimento, então não tem necessidade. Mas Vossa Excelência quiser fazer, a gente pode mudar aqui. Não, Excelência, obrigado. Bom trabalho para vocês. Na sequência, o 22, doutor Renato Domareschi. Doutor Renato está na mesa? Está em sala? não. Então vamos aguardar, se ele vier a gente retoma um pouco, que é sempre bom ouvir o doutor Renato. O 8, doutor Oliver Ítalo Barreto, está presente. Vossa Excelência representa quem, doutor Oliver? Agora, aliás, doutor Oliver, é um agravo interno, né? Então, agravo interno não cabe. Não cabe sustentação, doutor Oliver. Não está previsto no código.
Pois não, doutor. Só para esclarecer, eu até tive contato com o vosso gabinete para questionar essa informação, porque nós temos um agravo interno pendente de julgamento e também haveria, por consequência, o julgamento do agravo do instrumento. E aí a informação que me foi passada foi que seria julgado em conjunto o agravo do instrumento com o agravo interno. E é por isso que eu trago essa questão de ordem, para que aí Vossa Excelência eventualmente possa esclarecer, porque se for julgado o agravo do instrumento, aí eu já... É possível, porque as informações aqui da assessoria, da parte administrativa, nem sempre coincidem com as nossas, não é nem na parte, né, desembargador? Perfeito. Mas aqui eu acho que... Realmente nós estamos julgando o agravo. O agravo do instrumento? O agravo, tá de agravo do instrumento com pedido de antecipação, tal, em conjunto com... E fica prejudicado o agravo interno, no caso. Então, Vossa Excelência fala por quem? Eu falo pela parte agravada, CIT Comércio, em relação ao agravo do instrumento. Em relação ao agravo interno, seria a parte agravante. Há uma inscrição do doutor Marco Polo Câmara, está presente? Então, conceda a palavra a Vossa Excelência, que Vossa Excelência está falando em nome do outro. Isso, da parte agravada. A parte agravada, porque tem aqui Francisco da Assis Bezerra. É CIT Comércio. E Liberty Motors e outros. Aqui não dá para a gente identificar, não é um negócio impressionante. CIT Comércio de Veículos. Isso, perfeito, Excelência. Pois não. Bom dia, senhores desembargadores dessa Câmara Cível. Eu, a título de esclarecimento, gostaria de explicar um pouco o contexto fático, né, desse processo. Eu tive aqui até na semana passada para tentar conversar pessoalmente com desembargadores, já que eu também tenho sustentação em outras câmaras e acaba coincidindo. Mas, dada a importância desse caso e da complexidade, seria interessante esclarecer vários pontos. Eu falo aqui em nome da parte agravada, né, CIT Comércio, que foi envolvida nessa grande confusão que está nesse processo. Basicamente, o autor da ação, que agora é agravante, alega basicamente o seguinte, que adquiriu em 2022, em junho de 2022, um veículo da empresa Liberty, que também figura como agravada. E aí alegou que teve dificuldades para transferir o veículo que adquirira e, em razão disso, entrou com uma ação no Juizado Especial de Parnamirim buscando a transferência desse bem. Essa ação foi ajuizada em junho de 2023, ou seja, há praticamente 2 anos atrás. Essa ação foi ajuizada tão somente contra a empresa Liberty Motors, que foi a empresa que o autor alega ter adquirido o veículo. O juiz de primeiro grau, analisando a documentação apresentada pelo próprio autor, mandou o autor emendar a inicial para que ele incluísse no polo passivo o proprietário do veículo, já que o documento que ele apresentou indicava o nome de uma outra pessoa. Então, o autor da ação, ora agravante, emendou a inicial, incluindo uma nova pessoa no polo passivo, que é o senhor Cláudio Henrique, que também figura, obviamente, como agravado. Posteriormente, né, praticamente 1 ano depois do ajuizamento da ação, mais de 1 ano depois, em outubro de 2024, o autor da ação alegou que se envolveu num acidente de trânsito, que seu veículo tinha sido apreendido pelo Detran, e aí ele emenda novamente a inicial para buscar a reintegração de posse do carro. Em virtude disso, o juiz do juizado declarou-se incompetente para julgar o feito, porque seria incabível uma ação possessória no juizado, remeteu o processo para a Justiça Comum. Após o processo ser remetido para a Justiça Comum, a juíza de primeiro grau identificou que existia uma pendência em relação ao polo passivo, porque a ação tinha sido ajuizada contra outras pessoas que não figuravam como legítimos proprietários. Pela terceira vez, o autor da ação emendou a inicial
incluindo finalmente o legítimo proprietário do veículo, que é a parte agravada, a quem eu represento nesse momento. O autor da ação também pediu uma liminar para que esse veículo fosse entregue a ele, já que ele não estava supostamente mais na posse. A juíza de primeiro grau, obviamente, indeferiu o pedido. Afinal de contas, ele alegou que perdeu a posse em julho do ano passado e somente em outubro ele informou isso no processo. Então, qual seria a urgência de reaver essa suposta perda da posse, se ele só informou que perdera a posse em outubro e o ocorrido teria sido em julho do mesmo ano, do ano passado? Então, a juíza indeferiu esse pedido. Obviamente, há uma grande discussão a respeito da propriedade desse veículo. E o autor da ação, portanto, interpôs esse agravo do instrumento e foi deferida a liminar para a entrega do carro. O carro foi entregue. Portanto, a empresa legítima proprietária entregou um bem de sua propriedade, que estava consigo, né? E é por isso que nós estamos aqui. Nós apresentamos um agravo interno para tentar reformar a decisão do eminente relator, que determinou a entrega do veículo. E a nossa tese é a seguinte: não foram preenchidos, e eu chamo a atenção de Vossas Excelências, os requisitos autorizadores para a concessão dessa liminar. Tanto que a juíza de primeiro grau, de forma extremamente acertada, descreve perfeitamente na sua decisão, na decisão atacada, que não havia como autorizar essa medida drástica naquele momento processual. Em primeiro lugar, o contrato que o autor da ação agravante apresentou estava assinado por uma pessoa chamada Paulo, e o representante da empresa que teria vendido esse carro, a Liberty, é uma pessoa chamada Enio. Então, como é que um contrato tem a assinatura de uma pessoa e o representante formal daquela empresa, da pessoa que integra o contrato, é outra? É importante ressaltar que a pessoa que assinou o contrato não colocou nenhum número do seu CPF, para a gente saber se realmente esse nome existe. Esse contrato não tem assinatura de testemunha. Outro fato importante, eu trago aqui à baila, Vossa Excelência, é que o autor disse que pagou esse carro e deu como entrada um carro que ele tinha, mas ele não apresentou o documento desse carro que ele tinha, não apresentou o recibo de transferência desse carro que ele disse que tinha e deu como parte de pagamento. Ou seja, a gente tem uma alegação de que foi comprado um veículo, que o autor comprou um veículo. Ele apresenta um contrato que não tem assinatura de testemunha, que não tem assinatura do representante da empresa que teria vendido, da Liberty, que não foi nem encontrado até agora, que sugere aí que ele caiu num golpe, né? Ele não apresenta nenhum comprovante de pagamento integral desse carro, porque ele diz que deu um carro como entrada, mas não apresenta o comprovante da transferência desse carro. A gente não tem nenhuma prova de relação jurídica entre o autor que diz ter comprado o carro e o réu, e a agravada, que é o legítimo proprietário. Não há prova de relação jurídica, não há prova de negócio jurídico feito, não há prova de que qualquer valor tenha sido vertido em favor do legítimo proprietário do carro, que é a parte agravada, a quem eu represento. E para piorar a situação, Excelência, não há, portanto, a probabilidade do direito e não há também o perigo da demora. O processo foi ajuizado em 2023. Mas já houveram 3 emendas, o autor não sabia nem contra quem tinha que litigar. O autor só informou que teria perdido a posse do carro 4 meses depois do acidente. Ele disse que se envolveu no acidente. Não tem foto desse carro batido. Ele disse que o carro foi apreendido pelo Detran. Não tem nenhum documento do Detran informando. Obviamente, se um carro é apreendido pelo Detran, tem um termo de apreensão. E a pessoa que estava no momento assina e fica com a cópia. Não tem documento do termo de apreensão desse veículo. O veículo foi devolvido sem nenhuma avaria, sem nenhuma batida, o que torna absolutamente inverossímil as alegações de que esse carro se envolveu numa batida. E qual é a urgência desse caso? A parte alegou que teria perdido a posse em outubro,
ela juntou a petição em outubro, dizendo que teria perdido a posse em julho, vários meses antes. Qual é a urgência? Há aqui, Excelência, com todo respeito à decisão proferida pelo eminente relator, uma grande violação de um direito importantíssimo, um direito constitucional, uma garantia constitucional. A nossa Constituição diz que ninguém será privado da sua liberdade e dos seus bens sem o devido processo legal. Há muitas questões controversas nesse caso. Há muitas questões relacionadas a quem era o possuidor do imóvel e quem é o legítimo proprietário. E aí, quem é de fato o legítimo proprietário, que estava na posse do bem até a liminar concedida pelo eminente relator, teve que entregar seu bem sem o devido processo legal. Teve que abrir mão do bem sem o devido processo legal. Por quê? Quando a juíza indeferiu a liminar, a parte ré, agora agravada, não tinha sido citada ainda. Quando o eminente relator concedeu a liminar para a entrega do carro, essa decisão foi proferida inaudita até partes. Não foi dada a chance da agravada influenciar essa decisão. O direito ao contraditório é um direito básico do processo. Então, essa liminar foi concedida sem que a parte contrária fosse ouvida, sem que o mínimo do processo legal fosse realizado. E é por isso que nós estamos aqui. Esse carro foi entregue. Se esse autor da ação sofreu um acidente e, ao final do processo, esse carro tiver que ser devolvido, como é que vai ser feito? Se o autor da ação, agora agravante, vender esse carro para terceiro, porque foi entregue o carro e o ATPV, autorização de transferência, o carro vai para o nome dele. Se ele vender para outra pessoa, a gente vai colocar um terceiro no processo, terceiro de boa-fé, para devolver esse carro depois? Então, há muita controvérsia, há muita discussão. Existem 3 pessoas que foram colocadas no polo passivo. Uma delas, que foi a primeira contra quem foi ajuizada a ação, nem foi encontrada ainda. E é por isso que nós estamos aqui, para defender a total ilegalidade, né, inconstitucionalidade dessa medida que foi tomada. Já que a parte agora teve que deixar de ter um bem, deixar de poder usufruir seu bem. O direito à propriedade, ela garante o exercício da posse, garante a possibilidade do proprietário usar, utilizar, gozar do bem. E isso está sendo vedado por uma decisão judicial, numa fase processual de cognição sumária, onde há muito o que se discutir. E por essas razões, nós sustentamos aqui, pelo desprovimento do agravo de instrumento, ou seja, pela manutenção da sentença de primeiro grau, que havia negado o pedido de entrega do carro, e pelo provimento do agravo interno, que visava justamente reformar a decisão do eminente relator, né, para que se mantivesse a posse do carro com o legítimo proprietário. A parte agravada nada mais quer do que manter a posse do seu imóvel, do seu veículo, até a cognição definitiva do processo. A parte já estava com o carro, sempre esteve com o carro. E de repente é surpreendida, não sabia nem que existia o autor da ação e que é agravante. Os dois nunca tiveram contato antes desse processo. Ninguém sabia da existência de cada um. E é por isso que nós pugnamos, reitero novamente, o desprovimento do agravo de instrumento e o provimento do agravo interno, para que seja sanada essas questões. Dantes, realmente, o que está se decidindo aqui é a posse do carro. Não se trata de propriedade do carro, primeiro. Segundo, o devido processo legal está sendo absolutamente observado. O devido processo legal não quer dizer que nós esperemos que o processo chegue à conclusão. O processo atendeu a todas as normas processuais, Código de Processo Civil, e o entendimento do relator é pela manutenção da posse a quem foi deferido inicialmente, e o processo está à unanimidade. Na sequência, o 20, doutora Johanna Rodrigues. Apesar da belíssima defesa do jovem advogado, a quem eu parabenizo. E a propriedade vai se resolver durante o processo lá no primeiro grau. Vê ali a dilema. Doutora Johanna Rodrigues, o 20 da minha relatoria. Bom dia, Excelência. Vossa Excelência fala em nome de quem? Da Estrutural
da... Estrutural Participações, Só são duas partes, Ricardo Manuel Romão de Almeida, não é? da apelante. Ah, é uma apelação cível. Isso, Excelência. Apelação cível da MR, recorrente. Seria... Acredito que na pauta ficou com esse nome, mas seria Estrutural Participações Limitada. Não tem MRV? Não. Vamos chamar a atenção, viu, Roberto? Agora, retira esse MRV aí que colocaram, porque está sendo... No voto tem MRV. Tirar MRV, deixar estrutural. Vossa Excelência está falando pela recorrente, não é isso? Pela recorrente, pela apelante. Excelência, a decisão aqui inicial, Sim. naturalmente antes da palavra de Vossa Excelência, se assim achar necessária, é pela anulação da decisão e retorno dos autos origens para melhor instrução do processo, Sim, Excelência. onde será rediscutida toda a questão, porque entendemos que não foi exaurida a instrução, mas Vossa Excelência fica à Pronto, vontade. Excelência. Porque aí Vossa Excelência lá vai discutir novamente tudo. Pois não. Seria doutora. pelo integral provimento da apelação? Não, provimento para anulação. Só para anulação? Anulação, volta os autos para Correto, nova Excelência. sentença e complementação da instrução. Então, dispensada a sustentação oral. Pois não, doutora. Obrigada, Agradecido pela sua Excelência. atenção. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela sua atenção e venha sempre por aqui. No 44, da relatoria do doutor João Por Deus, é o 44, doutor Lucas Araújo. 44, eu passo. Ah, é com a doutora Érica na extensão, ela já vem, não é? Desculpa, a extensão, doutor Lucas. O 01, doutor Luiz Alberto, doutora Fernanda Fernandes, ampliação também. Então, ficamos com esses inscritos para posterior julgamento, ainda durante esta sessão. Na sequência, até eu sei, não é? Nós vamos chamar os processos em que há advogado presente na sala virtual. É o 7, né? 8. 9, da minha relatoria, doutor Salatiel Pereira da Silva. Não presente, damos por julgado conforme consta do sistema. O 12 é a doutora Fernanda da Unimed. Está inscrita, não sei se tem algum advogado substituto da Unimed. Julgado. O 13, embargo de declaração, não cabe sustentação. O 14, doutor James da Cunha. AP Vida. Bom dia. Bom dia. Pela Vida, doutor. Vossa Excelência fala pela AP Vida. Correto. Vossa Excelência pode se identificar com o nome completo e OAB, por favor? Sim, só um minuto que eu pego a carteira. Doutor, Obrigado. nós não estamos vendo nem ouvindo. Bruno Freitas Toscano de Brito. Não, gostaria que Vossa Excelência afirmasse, assim, a fotografia não dá para ler não aqui, a carteira. Por favor, o nome completo é OAB. Bruno Freitas Toscano de Brito, ABBA 45305. Vossa Excelência está substituindo o doutor James da Cunha. Vossa Excelência está substituindo o doutor James da Cunha. Isso, eu falo pela Vida. O escritório é André Menescal. Esse é o 14, né?
Pois não, doutor, qual é a disposição de Vossa Excelência às razões da Apivida no processo? Certo. Bom dia a todos. Vou estender meu cumprimento também à Procuradoria, aos demais relatores, a Vossa Excelência, presidente, por observar aqui o excelente comportamento, a imparcialidade e o uso do poder público acolhendo os estudantes. Eu fui estudante, sei a importância disso, a importância de observar uma pessoa educada em um cargo tão alto, comprometido. Então, primeiramente, eu gostaria de fazer esse elogio e passar ao cerne da questão. O que é que aconteceu no caso dos autos? Foi a retirada do ovário pela paciente Ana Gabriela Cabral Queiroz. E ela processou a Apivida e o Hospital Celina Guimarães Viana. Entretanto, e a prolação da sentença, foi arbitrado o valor da indenizatória no valor de R$50 mil. E o ponto fulcral da questão reside se houve alguma negligência médica quanto à realização do procedimento cirúrgico realizado. A Apivida, a contestação, expôs os argumentos de acordo com o artigo 14, parágrafo 4º do CDC, que fixa a responsabilidade civil do médico, que deve ser analisada pela forma subjetiva, enquanto a obrigação de reparar do hospital é objetiva. Lembrando que, no caso dos autos, não foi responsabilizado o médico, apenas foi atribuída a responsabilidade objetiva do hospital, que, no caso, responde à Apivida. E também, então, vamos observar se houve alguma negligência, imprudência quanto à realização do procedimento cirúrgico, visto que a paciente recebeu atendimento condizente com o quadro clínico. Ou seja, todo o corpo clínico estava empregado com todos os esforços da literatura médica, foi disponibilizada a sala, todos os materiais utilizados, o médico também. E na realização houve realmente a retirada do ovário direito por parte do médico, visto que o ovário direito da parte autora se encontrava com volume aumentado, totalmente comprometido por lesão cística, devendo ser atribuído a isso, por caso, ao profissional médico que procedeu com a realização do procedimento que não foi chamado aos autos. Ademais, Excelência, é inequívoco, portanto, que ocorreu caso fortuito, corrompendo o nexo causal entre as condutas dos profissionais do hospital e o resultado supostamente danoso suportado pela autora. Portanto, não há que se falar em ilicitude do hospital por considerar essas razões. Em momento algum, a paciente ficou desassistida, a ponto de caracterizar uma indenização num valor tão alto. Em verdade, ela recebeu toda a assistência médica do hospital, ela não reclama de nenhuma falta de assistência ou uma assistência errônea ou diferente. Assim foi atribuído, o médico foi realmente um médico, não tinha nada de diferente disso. E algo também a se observar sobre o valor da indenização é que antes de proceder aqui com essa sustentação, eu fiz uma pesquisa de campo, inclusive com as seguradoras. A Mag Seguros e a Prudential são as duas maiores seguradoras do mundo. Em casos de doenças graves, o valor do prêmio, você não consegue um valor indenizatório maior que R$50 mil. E R$50 mil, quando eu fui pesquisar, era para casos de doenças terminais, já que em cânceres, tumores já malignos, irreversíveis, e as indenizações veiculam de acordo com as doenças, e veicula a partir de 10, 15, 20, 25 mil reais, 30 e 50 mil. Sendo que no procedimento do caso dos autos, a retirada de um dos ovários não compromete todo o sistema imunológico da pessoa que permite viver sem nenhuma, vamos dizer, sequela, ela consegue viver perfeitamente. Tanto assim que foi submetida ao procedimento. Então, há de se observar também esse fato que, em outras vias que não na judicial, o valor indenizatório veicula em patamar menor. Até mesmo em pesquisa jurisprudencial, observa-se que em outras questões também retiradas de ovário, de mama, no próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte já veiculou o valor de R$40 mil. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, também em pesquisas
relacionados à retirada do ovário veicula valor de R$ 30.000, isso nos casos mais altos, né? Citando. Então, data máxima vênia, caso venha a ser julgado pela procedência, né? Para que se mantenha o valor indenizatório, que pelo menos seja só pesado o valor atribuído, visto que R$ 50.000 para uma responsabilidade subjetiva do hospital que prestou todo o atendimento, disponibilizou todo o serviço médico, a cirurgia não foi adiada, foi tudo conforme planejado, como dito, houve a constatação de um cisto maior no ovário direito, razão pela qual foi retirado ele, enfim, mas pela responsabilidade subsidiária, subjetiva, a qual se quer atribuir à Apivida, no caso, o valor de R$ 50.000 mostra-se um valor em patamar muito elevado, razão pela qual busca-se diminuir, se for o caso, até para um patamar de R$ 20.000, conforme a aplicação social do dano em caráter, em parâmetros paralelos. É como se sustenta, Vossa Excelência. Muito obrigado. A Câmara está mantendo a decisão, aplicando R$ 30.000, conforme sentença. Na sequência, nós temos o número 15. Excelência, pela ordem. Pois não? É porque o senhor falou que manteve a sentença no patamar de 30, só que a sentença foi no patamar de 50. Vossa Excelência haverá de verificar a decisão pela publicação oficial. Na sequência, o 16, o 15 já foi julgado, 16, doutor Bruno, doutora Fernanda, julgado conforme consta do sistema. O 17, doutor Sérgio Luiz Porto, da minha relatoria ainda. Negado provimento ao apelo, não está presente, votado no sistema. O 18, doutor Alberto da Silva Rodrigues, na área de Raquel Souza Alves, estado do Rio Grande do Norte. Não presente, julgado conforme consta. 19, doutora Thaís Letícia Braga. Presente, Excelência. Bom dia, senhora. Pois não? Quem fala aqui é a doutora Laís, eu estou substituindo a doutora Thaís hoje na sustentação. O senhor quer que eu fale o meu nome completo e a minha OAB? Pois não. Maria Laísa Barbosa de Farias, OAB-RN 22.986. Vai em 22.000. Tá bem. Pois não, doutora. Vossa Excelência tem o tempo de até 15 minutos. Porém, se puder cingir ao foco da questão, o 19 se trata de uma apelação de Halisson Neves Freire, estado do Rio Grande do Norte, apelada, é isso? Isso mesmo, Excelência. Fala pelo senhor Halisson, não é isso? Pelo apelante, Halisson. Pois não, doutora. Vou ser bem breve. Pois não, doutora. Bom dia, colega da Câmara. Excelentíssimo desembargador relator Cláudio Santos, na pessoa de quem cumprimento esta egregia Câmara Civil, os demais desembargadores e todos que estão presentes nessa sessão virtual. Trata-se de uma apelação em que vemos um caso clássico de exigência indevida em concurso público, em que o edital do certame impôs a apresentação de diploma de bacharelado em Direito, ainda na fase de matrícula do curso de formação de oficiais, desconsiderando que tal exigência somente pode ser feita no momento da posse, conforme estabelecido na súmula 266 do STJ. O apelante foi aprovado em todas as etapas anteriores do concurso da PMRN. Foi considerado apto, inclusive, para o curso de formação. Contudo, sua matrícula foi indeferida por não apresentar diploma de Direito, mesmo sendo portador de diploma de curso superior em outro campo, o que já o qualifica como praça especial nos termos da Lei Estadual número 4.630 de 76. E a distinção nesse caso é importante, Excelências. No curso de formação, o candidato ainda não exerce a função pública e sequer está investido no cargo. Ele figura na condição de praça especial e não de oficial. Logo, a exigência de diploma de Direito é prematura e afronta os princípios da legalidade e razoabilidade. O próprio edital reconhece que o curso de formação é etapa do concurso, como reforça no item 9.6.2, que estende a investigação social até o fim do curso. Portanto, não se trata de posse, mas de fase eliminatória preparatória, sem vínculo jurídico definitivo. Por isso, o que se requer é simples, que o apelante tenha o direito de participar do curso de formação e que a comprovação do bacharelado em Direito seja exigida apenas quando dá sua posse como oficial, como manda o ordenamento jurídico.
Dessa forma, requer o provimento do presente recurso com a consequente reforma da sentença. Muito obrigada, essa foi a sustentação oral. Pela brevidade e boa defesa do que Vossa Excelência defende, mas a gente está mantendo a decisão conforme precedentes. O 21... Ok, Excelência, obrigada. De nada, doutor. Doutor Marcos Henrique de Macedo Rodrigues. Não está presente, julgado. 22, doutor Renato Augusto de Paiva Dumaresque. O 23, Mike Antônio Bezerra Figueiredo. Não presente alô? na sala virtual. Presente, Excelência? Você me escuta? Pois não, quem é? Quem fala? Jefferson, o advogado que vai sustentar no processo número 23. Pois não, doutor, nós não estamos vendo Vossa Excelência. Agora consegue me ver, prezado? Agora Vossa Excelência ajustou aí o equipamento e Vossa Excelência, por favor, diga o nome completo e a OAB para ficar registrado. Meu nome é Jefferson Luiz da Cruz Silva, OAB-PE 60566. Pois não, doutor, Vossa Excelência tem o tempo regulamentar, embora possa cingir-se ao foco da questão, se assim entender conveniente. Certo, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador relator, ilustres desembargadores que acompanhem, doutor representante do Ministério Público, estimados eventuários da Justiça e nobres colegas de trabalho, um bom dia. O cerne e o motivo dessa minha sustentação versa sobre um recurso de apelação em que o juiz em primeiro grau determinou que as operadoras de saúde Unimed Natal, a qual eu represento, e Unimed Rio, de maneira solidária, que custeasse o tratamento da apelada. Agora, no que fornece a documentação comprobatória, a beneficiária é contratante do plano de saúde mantido junto à Unimed Rio, Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro, e não com a Unimed Natal. É imprescindível destacar que em todos os autos do processo não foi juntado qualquer documento que comprove o vínculo contratual entre a autora e a Unimed Natal, seja por contrato direto ou por qualquer instrumento de transferência e responsabilidade. Ressalta-se ainda que toda a documentação apresentada, inclusive na petição inicial, os documentos que instruem, bem como a decisão liminar e a intimação, foram direcionadas única e exclusivamente à Unimed Rio, demonstrando claramente o equívoco processual na inclusão da Unimed Natal no polo passivo. A Unimed Natal é uma entidade jurídica autônoma distinta da Unimed Rio e da Unimed da Federação Nacional, não integrando o mesmo grupo econômico e não compartilhando obrigações contratuais. Cada cooperativa opera regionalmente e responde apenas pelos contratos firmados diretamente com seus próprios beneficiários. Assim sendo, os pedidos formulados pela parte autora dizem respeito única e exclusivamente à operadora Unimed Rio, sendo esta a responsável legal por prestar informações eventuais e justificativas quanto à negativa de cobertura, indicação de rede credenciada ou quaisquer outras obrigações contratuais. Diante do exposto, requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva da Unimed Natal, com a consequente exclusão da cooperativa no polo passivo da presente demanda. Sem mais, Excelência. A Câmara está mantendo a decisão. Obrigado. O 24, doutor Bruno Henrique Saldanha. O 25, doutor João Carlos Ribeiro. O 24 está com pedido de vista por desembargador Dilermando. Bom, quando Vossa Excelência não está em mesa, o processo não está em mesa, não é, desembargador? 24. Okay. 25, João Carlos Ribeiro Areosa. E Lídia Ana Gomes Brito da Silva. Não presentes? Não mesmo, né? Já 25, trouxe? né? Não, mas coloca o voto. Já foi feito.
25 não estão presentes. Está com vista, né? Não, está com vista o desembargador Dilermando Mota, o 25 também. O 26, Rodrigo Aires de Moraes e Diego Magno Castro Saraiva. No pagamentos, Marina Karen Damião da Costa. Presentes. A Sim, sala excelência, virtual. bom dia. Doutor Rodrigo Me lembro. Vou guardar. Aires de Moraes. Está congelada a imagem de Vossa Excelência e nós não estamos ouvindo. Qual é agora? Tem que ajustar o equipamento, doutor. 26, né? 26. Bom, vamos esperar um pouco enquanto o doutor... Vossa Excelência me ouve? Agora sim, mas não está vendo a imagem. Agora está sim. Pois não, doutor. O senhor é doutor Rodrigo? Sou Rodrigo Aires de Moraes, Excelência. OAB Rio Grande do Norte, número 4116. Pois não, doutor. Falo pela parte no pagamentos. Apelante 26 é o processo. Pois não, doutor. Com a palavra. Se pudesse sim. Ah, esse processo tem ampliação? Não. É da relatoria do doutor Luiz Alberto. Diego, o nome do advogado, né? Diego. Isso. Pois não, doutor. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, desembargador Cláudio Santos, excelentíssimo senhor relator, desembargador Luiz Alberto, desembargador Dilermando, demais desembargadores presentes, representantes do Ministério Público, colegas advogados e serventuários. Muito bom dia. Desde já manifesto aqui agradecimento mais uma vez pela oportunidade e deferência. Trata-se de um recurso de apelação cível, onde a no pagamentos, inconformada com a sentença condenatória proferida pelo juízo da comarca de Marcelino Vieira, que condenou a restituição de uma importância de R$ 1.999, além de desconstituição de débito e condenação de R$ 5.000 a títulos de danos morais, em favor da apelada Marina Karen Damião Costa, nos autos do processo 0800-207-88-2024. Resumidamente, excelências, trata-se de demanda onde a apelada, cliente da NU Pagamentos, ela alega ter sido vítima de transferências que não teriam sido realizadas por ela. E aí o magistrado de primeiro grau afirma em sua sentença que se trata de responsabilidade objetiva da NU Pagamentos, invocando o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que traz a ressalva de que a responsabilidade objetiva ela não se aplica em caso de comprovação de que não houve falha de prestação do serviço ofertado. Pois bem, excelências, o ponto crucial da nossa apelação, da apelação da NU Pagamentos, é o fato de que as transações que a apelada alega desconhecer, elas foram feitas voluntariamente, através de um aparelho celular cadastrado previamente na plataforma da Nubank, onde, para efetuar essas transações, excelências, é necessário passar por várias etapas. Dentre elas, utilização de um celular previamente cadastrado, utilização de senha pessoal, reconhecimento facial. Então,
excelências, após a apresentação dos argumentos na exordial e das provas apresentadas junto à defesa da no pagamentos, restou comprovado que não subsiste a alegação por parte da apelada de que sua conta teria sido invadida. Até porque essas transações foram feitas voluntariamente por ela ou ela ter cedido essas informações de acessibilidade e utilização da plataforma para terceiros. Percebam, excelências, que quando as transações são feitas através de aplicativo pelo celular, há a identificação do aparelho que é feito essa transação. No caso, as transações partiram de um telefone celular iPhone 12 Pro Max, cujo o e-mail serial está descrito na página 6 do recurso de apelação. Esse dispositivo ele foi acessado por esse celular e, concluídas as transações que alegam ter sido realizadas indevidamente, foram confirmadas através de senha que só ela tem acesso, que só a apelada tem acesso, uma senha pessoal intransferível. Além de que é feito o reconhecimento facial para que as transações possam ser concluídas. Então, excelências, recai sobre a exceção do artigo 14 do CDC, não se vislumbrando responsável e culpa exclusiva da apelada, que confirmou todas essas transações. Então, a Nu Pagamentos, como instituição que hospeda essa conta virtual da apelada, não tem nenhum tipo de ingerência ou não tem como inviabilizar uma transação quando todos os métodos de segurança são adotados pela própria usuária, no caso, a apelada Marina Karen. Então, dessa forma, pela inexistência de falha na prestação do serviço, pela realização voluntária, atendendo a todos os métodos de segurança exigidos, é que se pede, excelências, a reforma integral da sentença ACO. E, alternativamente, caso vossas excelências entendam pela manutenção da sentença, que o quanto indenizatório seja reduzido, porque entende-se que está um pouco além da razoabilidade por esse tipo de evento. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, é dessa forma que me manifesto. Senhor presidente. Estou, excelência. Na íntegra a sentença do juiz de primeiro grau, mas teve uma divergência do doutor João por Deus. Senhor presidente, eu tinha apontado uma divergência parcial em relação aos danos morais, mas após a sustentação oral do advogado, eu vou pedir vista. Pronto. Processo. Com pedido de vista deferido ao doutor João por Deus, o 26, doutor Rodrigo. Bom dia para Vossa Excelência. Excelência. Deixe eu fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Fácil. Eu estou aqui com a inscrição para o número 4 e o número 12 da pauta, além do número 5, que teve já minha sustentação em sessão anterior, que necessita de ampliação de quórum. Mas Vossa Excelência já está no 26 e eu estou inscrito para o 4 e para o 12. É porque a doutora Érica, convocada, ainda não veio para que nós possamos julgar esses outros processos, até o número 6. O advogado está pensando que é na e o 44. de número, não é?
ok? Ela está Excelência. participando de outra Câmara e deverá comparecer ainda pela manhã aqui. Se não comparecer, após o término dos processos que estão aqui, nós vamos informar que pode ficar para a próxima sessão, mas estamos aguardando a presença da juíza convocada, doutor, tá bom? Tá. Mas o número 4 e o 12, Excelências, é da relatoria de desembargador Dilermando. Doutor, a informação que Vossa Excelência pediu foi dada. Certo? Vamos aguardar a doutora Érica para julgar os processos que estão pendentes com ampliação de quórum. Pois não, Excelência, pois não. Muito obrigado. Vamos terminar aqui rapidamente, ele vai. Está bem pertinho de terminar aqui. E a doutora Érica, diga ela, pergunta ela se ela vem para cá também. O 27 não cabe sustentação oral e está com impedimento do doutor Luiz Alberto. Quem deve votar sou eu, não é? Vou votar. Não está votado. Não. Os processos da relatoria do desembargador Cornélio. Os processos da relatoria do desembargador Cornélio Alves não podem ser julgados nesta oportunidade porque o mesmo se encontra de férias. Então, os advogados inscritos, que são muitos aqui, vários processos, ficam já com essa informação. Mais alguém presente? Doutor? Não, isso aqui é convocação, doutor. Eu também estou impedido. Algum advogado presente à sala física ou à sala virtual? Também tem Roberto Guedes no 45. Sim, Excelência. Maria Clara, é o processo número 3 da pauta. 3. Doutora, Isso. Vossa Excelência deve estar chegando agora, mas eu já disse que esses processos com ampliação de quórum estão aguardando a presença da doutora Érica, que foi convocada, doutora Érica Paiva, e está julgando na outra Câmara, na terceira Câmara Civil. Ok? Então nós vamos suspender a sessão para esperar que ela venha. Se ela vier num tempo razoável, nós vamos esperar. Senão a gente vai julgar em outra sessão, como é natural. Tá, obrigada, Excelência. Fica suspensa a sessão pelo tempo que o doutor João por Deus vai julgar em outra Câmara e voltará ladeado pela doutora Érica Paiva. Retomando a sessão ordinária da primeira Câmara Civil, nesta data de 3 de junho de 2025, agora para julgamento dos processos com extensão de quórum, agradecendo a presença ilustre que veio não apenas embelezar a sessão, mas a contribuir com a qualidade do julgamento da doutora Érica Paiva. De início, o processo número 44, a advogado presente, o qual este desembargador é impedido de tal forma que eu passo a presidência ao desembargador Dilermando Mota para... Assuma a presidência, Excelência, e... Quem é que vai participar disso? Quem é que vai participar? O processo é de relatoria do juiz convocado, juiz por Deus. O processo está em mesa, Excelência?
Mesa. Advogado, Vossa Excelência representa quem? A parte apelante. Não é ampliação ainda não, é só uma substituição. Correto. 44. 44. São várias partes, são Isso, várias, isso. né? São São várias. vários apelantes. E outro. Vossa Excelência tem a palavra. Tem 2 tentações orais ou só uma mesmo? Acredito que só a minha, Excelência. É a Adriana Maria Soares Cunha Torquato e outros. E... O apelado é o município de Natal. É o município de Natal, correto. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Bom dia, Excelências, todos aqui presentes. Em virtude do adiantado da hora, vou tentar ser o mais breve possível, até porque não é a primeira vez que essa corte enfrentará a matéria objeto desse recurso. Em todas as outras, este tribunal foi sensível e acatou o pleito desses servidores públicos, pequeno grupo de engenheiros e arquitetos do município de Natal, alguns deles aqui presentes hoje na sessão. Hoje, na nossa apelação, nós nos insurgimos contra uma sentença do juízo de origem que extinguiu a execução instaurada por esses arquitetos e engenheiros, que tinha como objeto um acórdão proferido por este tribunal e confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Como dito, esses servidores eles compõem um pequeno grupo de engenheiros e arquitetos do município de Natal, que na década de 90 formalizou um acordo na Justiça do Trabalho, no âmbito do qual abriram mão de uma vultuosa quantia de benefícios e vantagens que havia sido reconhecida naquela justiça especializada, em troca do reajuste dos seus vencimentos pelo salário mínimo. Excelências, esse acordo ele foi homologado, transitou em julgado e foi cumprido pelo município de Natal por 17 anos, até em 2007 ser interrompido com base na suposta inconstitucionalidade do acordo. Nesse mesmo ano, em 2007, os apelantes ingressaram com ação na Justiça Comum, requerendo que o município continuasse cumprindo o acordo, ou seja, continuasse respeitando a coisa julgada formada na Justiça do Trabalho. Obrigado. Essa ação ela foi inicialmente julgada improcedente na origem, mas esta corte reformou a sentença para dar total procedência aos pedidos da demanda, determinando que o município de Natal continuasse cumprindo o acordo. O entendimento desta corte, nessa apelação, foi de que a súmula 4, utilizada como base pelo juiz de origem, a súmula 4 do STF, ela não poderia servir de impedimento ao cumprimento deste acordo, porque já havia coisa julgada, desembargador Lermano, formado sobre esse acordo. E este entendimento, Excelências, de que a súmula 4 do STF não era aplicável ao caso, foi o mesmo entendimento do STF ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo município neste caso concreto. Então veja que o próprio STF disse, no caso concreto, que a sua súmula 4 não era aplicável, que o município não poderia deixar de cumprir o acordo com base na súmula 4. Eu peço o vênia aqui para ler um pequeno trecho dessa decisão do STF que negou o seguimento ao recurso extraordinário. Abro aspas. O município aponta a vedação à utilização do salário mínimo como indexador da remuneração dos servidores públicos. Afirma a necessidade de observância ao verbete vinculante número 4 do Supremo. A situação concreta distancia-se daquela retratada no verbete vinculante número 4. Neste processo, é este aqui que nós estamos julgando hoje, há a circunstância ressaltada pelo Tribunal de Origem, o fato de que o acordo judicial homologado perante a Justiça do Trabalho está coberto pela preclusão, pela coisa julgada. Em síntese, considerada essa premissa irremovível, não há como enquadrar o extraordinário no permissivo constitucional. Esse acordo ele foi mantido pelo STF em sede de embargo de declaração, inclusive com a condenação do município ao pagamento de multa de 1%, por ter insistido na tese da súmula 4. Pois bem, com a negativa desse recurso extraordinário, o acórdão exequendo ele transitou em julgado em março de 2020. Essa data é muito importante, março de 2020. Foi nesse contexto que, em 2021, os servidores, ora apelantes, ingressaram com a execução na origem, requerendo que o município reimplantasse os reajustes nos seus vencimentos e também pagasse o retroativo durante todo o período que o acordo foi descumprido. No entanto, através da sentença
objeto desta apelação, o juízo de origem extinguiu, como dito, essa execução com base em 2 fundamentos. O primeiro deles, mais uma vez, é de que a coisa julgada formada na Justiça do Trabalho seria inconstitucional. Dessa vez, entendeu-se que uma decisão do STF proferida numa ação civil pública, instaurada pelo Ministério Público, teria declarado a inconstitucionalidade desse acordo. Essa ACP, o acordo dessa ACP transitou em julgado em 2019. No entanto, Excelência, como dito, o acórdão exequendo, por meio do qual este tribunal reconheceu a constitucionalidade, acórdão esse ratificado pelo STF, transitou em julgado em 2020, posteriormente ao acórdão da ACP. Nesses casos, o STJ tem um entendimento firme no seguinte sentido: havendo duplicidade de coisa julgada, deverá prevalecer a que se formou por último, enquanto não desconstituída por meio de ação rescisória. Ou seja, como o acordo exequendo, em que a constitucionalidade do acordo foi reconhecida pelo STF, transitou em julgado posteriormente, o município só poderia desconstituir essa coisa julgada mediante ação rescisória. E isso não foi feito. Não há ação rescisória. E digo mais, Excelência. Ainda que o acordo exequendo tivesse transitado julgado anteriormente à ACP, mesmo nessa hipótese, o município também deveria ter ingressado com ação rescisória. E este é o entendimento desta primeira Câmara e da segunda Câmara, do TJRN, envolvendo os mesmos engenheiros e arquitetos do município de Natal. No ano passado, essa primeira Câmara julgou um agravo que contou com a valiosa participação do desembargador Dilermando, que se acostou ao voto vencedor, inclusive, em que ficou consignado o seguinte: não tendo havido rescisão da sentença exequenda, descabe a suspensão do prosseguimento do cumprimento de sentença de título rígido, amparado pela coisa julgada. Esse julgamento, desembargador Dilermando, envolve justamente o caso dos autos. Ainda mais recente, para ser mais preciso, sexta-feira passada, 12h13, a desembargadora Maria de Lourdes, em outro caso, outro processo envolvendo os engenheiros e arquitetos do município de Natal, proferiu uma decisão no seguinte sentido, abro aspas: o acórdão proferido no agravo de instrumento determinou a retomada do cumprimento de sentença, reconhecendo expressamente a exigibilidade do título judicial transitado em julgado e afastando qualquer alegação de inexigibilidade. Destaca-se ainda a natureza alimentar das verbas objeto da execução, relativas a salários e reajuste de servidores públicos, cuja satisfação imediata encontra respaldo na jurisprudência deste tribunal. Essa decisão é de sexta-feira, dia 30 de maio. Então, Excelência, me parece que não há muita discussão sobre a exigibilidade do acordo exequendo, já foi reconhecido em outros processos aqui pela primeira Câmara e também na segunda Câmara do TJ. Superado esse primeiro ponto, o segundo fundamento utilizado pelo juiz de origem foi o de que a Lei 4.108 de 92, que instituiu o regime jurídico único estatutário, teria retirado a eficácia deste acordo. Novamente, Excelência, não é a primeira vez que este tribunal terá que se deparar sobre esse mesmo fundamento e neste mesmo processo. Excelências, a Lei 4.108 de 92, ela foi suscitada pelo município na sua contestação, no processo de conhecimento, na fase de conhecimento. Essa lei ela foi utilizada como base da sentença que julgou improcedente a ação. Essa sentença, no entanto, foi reformada por este tribunal, que afastou todas as teses de improcedência. O acórdão encontra-se transitado em julgado, confirmado pelo STF. Então veja que, com todas as vendas ao juiz de origem, foi ressuscitado um argumento antigo, enfrentado, discutido e afastado na fase de conhecimento para extinguir a execução. O que, obviamente, contraria a ordem processual. Invariavelmente, caberá a Vossas Excelências a novamente, mais uma vez, afastar essa tese no mesmo processo. Por fim, Excelências, eu não poderia deixar de fazer a seguinte reflexão. Caso o município de Natal logre êxito nesse ilegítimo e até imoral intento de rasgar esse acordo firmado com esses servidores na década de 90, ele irá devolver o dinheiro que esse pessoal renunciou lá atrás?
Porque, relembre-se, esse acordo foi firmado na década de 90, por meio do qual esses servidores renunciaram a uma vultuosa quantia de benefícios e vantagens que haviam sido reconhecidas na Justiça do Trabalho. O acordo foi: renuncie que eu reajuste seus vencimentos pelo salário mínimo. Aí entende o município, depois de 17 anos, que isso é inconstitucional. Ele vai devolver o dinheiro? Ou esse pessoal vai perder pelas duas pontas? Não me parece, com todas as vênias a eventual entendimento contrário, que seria uma saída justa ao caso. E é por tudo isso, Excelência, que nós pedimos o provimento da apelação para que seja reformada a sentença, a fim de dar prosseguimento à execução instaurada na origem. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. A palavra com o relator. Senhor presidente, o voto está lançado no sistema e estou encaminhando no sentido de desprover o recurso. E explico aqui no voto, de forma resumida, que no início de maio deste ano, nos autos do processo da apelação civil 080 94 94 21 de 2021, esta Câmara, num caso idêntico, teve o seguinte entendimento na emenda: direito processual civil, apelação civil, cumprimento de sentença, título judicial não recepcionado pelo ordenamento jurídico, inexigibilidade reconhecida, recurso desprovido. O cerne da questão é a súmula vinculante 4 do STF. E aqui, na emenda do meu voto, passo a ler, de forma resumida, estou também disponível para qualquer dúvida. Duas questões estão em debate: verificar se é possível executar título judicial baseado na vinculação de vencimentos ao salário mínimo, considerada inconstitucional pelo STF. E 2, analisar a possibilidade de concessão de justiça gratuita sem comprovação da alegada hipossuficiência. Isso é uma questão de fundo. A pretensão recursal está em descompasso com o entendimento firmado no STF na reclamação 15024, que reconheceu a inconstitucionalidade da vinculação do salário base de servidores ao salário mínimo. A vinculação remuneratória ao salário mínimo viola o artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, por utilizar parâmetro vedado como indexador de vantagens funcionais, conforme expressamente consolidado na súmula vinculante número 4, de observância obrigatória por todos os órgãos do Judiciário e da Administração Pública. A jurisprudência do STF deste tribunal admite a relativização da coisa julgada, quando a obrigação imposta na sentença contrariar controle de constitucionalidade exercido pela Suprema Corte. Essa questão recentemente, esta Câmara também, em sede de embargos de declaração, acolheu os embargos para, com efeitos infringentes, alterar um julgamento, também no caso envolvendo engenheiros e arquitetos, onde o desembargador Cornélio, o gabinete a que eu estou convocado, foi vencido. Então, senhor presidente, com relação, para não me alongar muito, eu estou votando no mesmo entendimento que o desembargador Cornélio vem apresentando perante esta Câmara, pedindo, até vênia ao advogado que brilhantemente defendeu aí seus clientes. Tive a oportunidade de recebê-lo mais de uma vez, inclusive recebi as partes também, mas por uma questão de coerência, eu vou manter o entendimento já firmado no gabinete onde eu estou convocado e nesse sentido que eu estou encaminhando o voto, senhor presidente. Eu examinei o voto e estava até conversando com a doutora Érica aqui. Eu vou, com todas as vezes, eu vou pedir vista dos autos. O advogado trouxe algumas argumentações extremamente relevantes e eu preciso me esclarecer melhor com relação ao direito, até porque, como dizia, não necessariamente para divergir de Vossa Excelência, como dizia o desembargador Godeiro, mais do que uma casa de direito, é uma casa de justiça. Não é? Então, eu vou pedir vista dos autos. A doutora Érica já ia pedir vista, mas estaria em boas mãos também. Não é?
Aguarda meu voto. Eu vou pedir vista dos autos, viu? Agradeço. Bom dia a todos. Eu devolvo a presidência ao desembargador Cláudio Santos. Reassumo a presidência. Competência do desembargador Guilhermando Mota em fazê-lo. O número 1, da relatoria do desembargador Dr. Luiz Alberto, doutora Fernanda Fernandes. Não está presente. Fica julgado no sistema. O número 2. Número 2, doutor Roberto Rodrigues de Lima, desembargador Cornélio, não pode ser julgado. O número 3, doutora Érica participará do julgamento. Maria Clara Alves Barros de Oliveira. Desembargador Guilhermando Mota é o relator. Não está presente, Vossa Excelência julga aí, vota no sistema. Excelência, eu estou presente. Tá, agora? Estou. Bom dia, doutora Maria Clara. Pois não? Bom dia, Excelência. Relatoria do desembargador Guilhermando Mota, o número 3. Excelência, a advogada está presente, não é? Tem uma divergência. O voto é pelo retorno dos autos à origem, né? À primeira instância. Agora tem uma divergência. Esse processo tem, na verdade, tem 3 divergências, né? Tem 3 divergências esse processo, não é isso? Tem 3 divergências, né? Mas eu não votei ainda, não tem ampliação de quórum esse, não é? Tem ampliação de quórum, Vossa Excelência está anulando? O meu voto é para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular o processamento, afastando a prescrição. A divergência é pelo julgamento? É pelo reconhecimento da prescrição. Pelo reconhecimento da prescrição. É a questão da data do saque, né? E que é Vossa Excelência afasta inicial. Vossa Excelência afasta Exatamente. a prescrição. E o doutor João por Deus aceita que está prescrito e julga o processo nega provimento, né? Aplicando a prescrição. Isso. Já que já foi Tema aplicado na 50. sentença. Doutor Luiz Alberto. Doutora Érica. Acompanha a divergência. Considerando como marco inicial a data do saque dos valores, né? Eu vou acompanhar a divergência também, pedindo vênia ao relator. Foi. O 4 é doutor Rodrigo Aires de Moraes, Daniel Leal Nunes. Serasa. Pois não, Excelência. Relator, desembargador Guilhermando Mota. Pois não, doutor? Excelência, na verdade, essa apelação, a parte apelada é Pedro Henrique Lopes de Andrade. Exatamente. E eu falo pela Serasa. Pois não. Bom dia mais uma vez, excelentíssimo presidente. Vossa Excelência também não é apelante, a Serasa? Isso, eu falo pela Serasa, apelante. Pois não. É extensão de quórum, né? Isso, né? Pois não, doutor? Posso sustentar? Pode. Ok, muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente, desta primeira Câmara Civil, eminente, excelentíssimo relator, desembargador Guilhermando, desembargadora doutora Érica, doutor João Afonso, doutor Luiz Alberto, ao quem saúdo com muita alegria, mais uma vez, representante do Ministério Público, colegas advogados e nobres serventuários do Judiciário. Trata-se de um recurso de apelação civil em que a Serasa é resignada pela sentença proferida pela segunda vara civil da comarca de Mossoró, nos autos do processo 081-1049 do dígito 44.2024, insurge contra a sentença que lhe impôs condenação de R$ 4.000 a título de danos morais e desconstituição de apontamento em seus órgãos restritivos.
Esse é um tema, excelências, que trago aqui mais uma vez, reiteradamente, em semanas seguidas. É o caso de alegado descumprimento do parágrafo 2º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. Alega o apelado Pedro Henrique Lopes de Alencar que foi surpreendido por negativação no rol de inadimplentes do Serasa, sem, contudo, ter sido notificado previamente. Entretanto, excelências, no bojo processual, a Serasa comprovou que realizou, sim, essa notificação prévia, não de forma... não através de correios com aviso de recebimento, mas sim pela nova possibilidade, já admitida e unificada pelo STJ, de um envio de notificação prévia por e-mail ou mensagem de texto SMS. E foi o que aconteceu aqui no caso dos autos. Existia uma dívida, antes mesmo de falar sobre aqui o débito em si, cumpre esclarecer que a Serasa funciona como banco de dados. A Serasa não negocia, a Serasa não realiza empréstimos, a Serasa não cobra dívidas de consumidores. A Serasa serve como meio de armazenamento de solicitações de negativações por dívidas inadimplidas, por débitos inadimplidos, e também funciona como aproximador entre o consumidor e o verdadeiro credor, na busca de uma solução, uma composição entre as partes credora e devedora. Dito isto, a Serasa recebeu a solicitação de inscrição do apelado no valor de R$ 419,72, cuja dívida venceu em junho de 2023, de 19 de junho, e a data da negativação ocorreu em 19/7 de 2023, tendo enviado a notificação prévia ao consumidor, ora apelado, no dia 8/7 de 2023, através do e-mail pedrohenrique877575@gmail.com, sendo que este endereço eletrônico foi fornecido pelo próprio consumidor junto ao seu credor. Então, excelências, aqui trazendo o entendimento, conforme falei, já uníssono, unificado do STJ, em relação à terceira turma e à quarta turma. No caso, a quarta turma, nos autos do julgamento do recurso especial número 2063-145 do Rio Grande do Sul, tendo como relatora a ministra Isabel Galotti, ocorrido em março de 2024, já foi decidido pela validade da comunicação prévia por meio eletrônico. No mesmo passo, dirimindo a divergência anteriormente existente, que existia no STJ, a terceira turma, nos autos do julgamento recurso especial 2092-539 do Rio Grande do Sul, relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, ocorrido em 17 de setembro de 2024, houve a pacificação desse entendimento da terceira turma com o da quarta, entendendo sim como válida a comunicação por meio eletrônico. E isto foi comprovado nos autos, o envio da notificação para o e-mail do consumidor. E aí também é de bom alvitre citar as súmulas 359, 404 do STJ e também a súmula 25 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que fala que a notificação prévia, de que trata o artigo 43, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, como condição de procedibilidade para a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes,
dispensa a efetiva comprovação da ciência do destinatário por meio de aviso de recebimento, AR, considerando cumprida pelo órgão de manutenção de cadastro o simples envio da correspondência a um endereço fornecido pelo credor. No caso, com o entendimento de validação pelo STJ, que o endereço eletrônico substitui o endereço físico do consumidor, a Serasa comprovou nos autos o cumprimento do dispositivo legal do Código de Defesa do Consumidor, e aí esse é o cerne, é o objeto da presente apelação, e finalizando dessa forma, requer a reforma integral da sentença, afastando a condenação imposta, e caso seja diverso o entendimento de vossas excelências, alternativamente que se reduza o quanto indenizatório fixado por entender que fora dos padrões de proporcionalidade e razoabilidade. E é dessa forma que me manifesto e agradeço mais uma vez a franquia da palavra. Todo relator é no sentido de manter a indenização em R$10.000 e a divergência parcial é com relação ao valor. Doutor João por Deus, doutor Luiz Alberto, para quanto? Para 5 mil, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria Pois só não. fazer uma consideração, de minha relatoria, né? Pois não. Eu digo aqui uma coisa que data venda é uma coisa que eu considero interessante. A manutenção do valor indenizatório em R$10.000 se impõe como medida de justiça e efetividade da tutela jurisdicional, considerando que a fixação reiteradamente adotada pela Câmara no patamar de R$5.000 ao longo dos anos, porque isso vem sendo adotado R$5.000 ao longo de muitos anos. E isso precisa ser, a sanção tem que ser, sobretudo, no caráter pedagógico, não é? Então, tem se revelado manifestamente insuficiente para cumprir a função pedagógica punitiva da reparação civil. E as instituições financeiras têm apostado, para usar uma linguagem bem popular, é 5 mil. Então, às vezes, no custo-benefício, é preferível descumprir, sabe? E o menos favorecido, não é? Porque há quantos anos se estipula 5 mil? Mas tudo foi reajustado. São muitos anos, não é? A persistência de práticas abusivas, e isso persiste, instituição financeira, com todo respeito, não tem pena de ninguém. É corrente. A persistência de práticas abusivas por parte de instituição financeira e órgão de produção ao crédito, evidenciada pela reincidência de casos análogos, demonstra inequivocamente que o valor de R$5.000 não possui o condão dissuasório necessário, configurando-se na prática como mero custo operacional. Mero custo operacional. Eles já consideram que vai ser condenado em 5 mil e continua essa prática. Data venda. Já estou só fechando aqui. Ademais, a defasagem temporal dos parâmetros indenizatórios, que permanecem inalterados há anos, não acompanha a evolução econômica e inflacionária. Tampouco reflete a gravidade crescente das violações aos direitos do consumidor na era digital, onde a inscrição indevida em cadastro restritivo produz efeitos ainda mais deletérios sobre a vida social e econômica dos indivíduos, justificando plenamente a necessária data venda, readequação do quanto reparatório, que eu entendo que seja para 10 mil, valor que efetivamente cumprirá as funções compensatórias e inibitórias, sobretudo, da responsabilidade civil. São essas considerações. Faz muitos anos, eu estou nessa Câmara, né? Eu estou aqui no tribunal, vai fazer 16 anos. E é sempre R$5.000. Isso é uma coisa para reflexão, estou trazendo para reflexão. Né? Perfeitamente. Vossa Excelência fala com muita procedência e o tempo passa rápido, né? 16 anos já. 16 anos no tribunal. Mas Vossa Excelência não mudou nada não nesses 16 anos. É formal. Defasagem. Aqui nós temos 3 votos pelo provimento parcial. Eu vou, embora entenda bastante procedente, e eu acho que nós podemos revisar isso, o desembargador Vossa Excelência está inaugurando esse entendimento e eu acho que esse seu entendimento vai terminar por permear o nosso entendimento, mas eu vou manter os 5 mil acompanhando a divergência parcial. Na sequência, nós temos o número 5, Rodrigo Aires. Mesma coisa, doutor Rodrigo, Vossa Excelência, é a mesma questão, doutor Rodrigo.
Excelência, Aires. nesse caso número 5, já fiz sustentação em sessão anterior. E aí, como houve divergência, houve necessidade de ampliação do quórum, é só para proclamar aí o julgamento desse número 5. O entendimento é o mesmo, doutor. O entendimento é o mesmo. Pois Nós não. temos os 6, Flaviano da Gama Fernandes, juíza convocada, doutora Érica. Aqui nós temos o seguinte, a seguinte anotação. Após a voto do relator rejeitando as preliminares, no mérito, dando parcial provimento ao apelo de Fúvio Saulo Malfado de Souza e dando parcial provimento à insurgência da recorrente Francinete de Medeiros Pinheiro para reformar a sentença e afastar a condenação a ela imposta e, por fim, julgando prejudicado o apelo ministerial, acompanhado pelo juiz convocado, doutor Luiz Alberto, e o voto parcialmente divergente do juiz convocado, doutor João por Deus, foi determinada a convocação dos 5. Nós temos inscrito o doutor Flaviano. Está na sala, doutor Flaviano? Não está na sala o 6. Não, mas a ampliação... Pois é, mas de qualquer maneira a gente tem que convocar. Os votos até agora postos, 2 concordam parcialmente, o desembargador Delermando tem o seguinte voto, vamos ver aqui, para não haver grande dispersão de votos, não é? E a questão da multa civil também exclui, né? Vou ler aqui o entendimento para a essa gente ver senhora em aí que fica custa excluída. as divergências Pois não, até excelência. agora anotadas. Pois não. Vossa Excelência dá parcial provimento de Fúvio para reduzir a suspensão do direito político para 2 anos. De 6 para 2. Para excluir a multa civil de 21.522, mantendo a sanção da perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. E deixando de condenar... Conclui, dando parcial provimento ao recurso de Francisca Francinete de Medeiros Pinheiro para reformar a sentença e afastar a condenação em relação unicamente a esta segunda apelante, que está aqui a segunda apelante, diante da iniciativa de demonstração inequívoca do elemento subjetivo necessário à configuração da conduta ímproba, mantendo-se o deciso contra os demais pontos, julgando prejudicado o apelo ministerial. A primeira divergência do doutor João por Deus, parcialmente divergente, o doutor Luiz Alberto acompanhou inicialmente. Qual é a divergência de você? Mantendo os 6 anos, né? Sim. E a multa de 21 mil e alguma coisa reais. Doutora Érica já votou? Votei, eu acompanho a divergência e só esse ponto com relação à dosimetria da pena do Fúvio Saulo. Fúvio Saulo, né? Vossa Excelência acompanha o relator? Acompanho o doutor João Afonso. Não, doutor João Afonso? Isso, que acompanha a divergência parcial para manter a sentença no que tange a dosimetria. Ok. E o doutor Luiz Alberto acompanha o relator, né? Certo. Eu vou pedir vista do processo, esse empate. Empate, Vossa Excelência que vai empatar. Trago na próxima sessão. Correto. Mas, de qualquer forma, enfim, eu não me sinto, por hora, convencido de formas que eu vou olhar o processo na próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui. Doutora Érica, ainda tem algum... Não? Mas se quiser ficar conosco, será um prazer. Mais algum processo para julgar? Quero dizer só que é uma honra participar da primeira Câmara aqui presencialmente pela primeira vez. Sob a presença do meu dileto amigo, desembargador Cláudio Santos, aqui com tantas pessoas queridas, e peço licença para me retirar. Vossa Excelência sempre será bem-vinda a essa corte que enaltece melhora a qualidade dos nossos votos ainda mais. Fico muito grata. Algum advogado presente? Doutor, temos um doutor aqui, doutor Dumarés. Doutor Dumarés, Vossa Excelência se insurge somente com relação ao valor da associação. Qual é a argumentação de Vossa Excelência? Porque eu estou inicialmente querendo ouvir Vossa Excelência, que eu estou mantendo. Mas
É do desembargador Dilermando. Não, é o 2? Ah, desculpe, porque eu estou aqui no outro, eu vou olhar aqui, porque é muita coisa na cabeça da gente, eu estou aqui, mas... É da minha... o que é que acham da ponderação do doutor do Mareschi? Assim, a princípio, major os honorários 1%, provavelmente nos termos do artigo 12. Sim, eu estou majorando os honorários em 1%. É o valor da época. Claro. Mas se pudesse pelo menos modular, a condenação seja do período principal, ou seja, o período principal de ingresso foi proibido. Agora a questão da cota vai ser o valor da época. E aí não haveria condenação no horário. Até porque essa cota não é um dinheiro que vai para o Unimed, é um dinheiro que é do cooperado. É a cota dele na cooperativa. Sim, é uma cota à parte, não é? Aqui, Vossa Excelência pede que seja condenado em 20% na petição inicial. Mas o valor, a relação do ingresso não tem valor, né? É valor inestimável. Há alguma consideração a respeito disso, doutor João Por Deus, doutor Luiz Alberto? Ah, não vota. Doutor Luiz Alberto acompanhou o embargador Dilermando. Porque, assim, o valor da causa é R$36 mil. Não é o valor da cota. Então, eu vou manter inicialmente isso, mas Vossa Excelência poderá nos convencer em processo futuro, mas vamos manter o entendimento por enquanto. Pois não? Muito obrigado. Mais algum advogado em sala virtual? Alguma parte presente que queira? Pois não. O número 12 da pauta vai ser julgado hoje. 12? Sim. Já foi. Não, eu até perguntei a Vossa Excelência anteriormente, quando quem eu fiz fala, a primeira assim, sustentação. doutor, é 2? É Rodrigo Aires. 2? 12. Pela Serasa também. 12? Sim. Desembargador 12 é a Dilermando. Unimed, doutor. Não estou vendo aqui o Serasa mais não. 12 é a Unimed. Excelência, então será que foi passado para outra pauta? Ele foi retirado e foi passado para outra pauta? Excelência, eu não posso lhe responder isso. Vossa Excelência pode entrar em contato com a redação ou com a secretaria aqui, se por acaso o processo passou sem a defesa oral, nós podemos rever essa questão, tá certo? Aqui Pois não, é Excelência. democracia plena. Muito obrigado, Desembargador Excelência. Ok? Pela ordem. Bom dia a todos. Desembargador Cláudio? Pois não, quem é? William Canuto. O senhor pode dizer o nome completo, OAB, de que se trata? William Silva Canuto. É aqui na pauta, olhando aqui, número 6. Eu vi que foi chamado 6, mas não foi o meu. Vocês têm duas pautas. 6. Não sei se foi uma apelação numa questão de improbidade. Aqui na pauta que eu estou vendo do TJ, tá, o doutor Luiz Alberto é o relator. Apelação civil contra o Estado do Rio Grande do Norte. Essa... É porque... Eu vi que no deixa eu explicar, doutor. Aqui. Doutor William, não tem duas pautas. Essa questão virtual, essa foi adiada para o dia 10. Certo? Ah, certo. Adianta, tá certo? Tá, Porque obrigado, eu tive bom ausente bastante tempo, acumulou muita coisa e nós vamos ter aí uma sessão mais tranquila no dia 10. Certo. Tá certo, Obrigado, bom doutor? trabalho a todos. Não são Obrigado. duas pautas, é uma pauta só. Uma virtual e a outra presencial com defesa oral aí, que seja virtual ou presencial.
Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão e desejando a todos saúde e as respectivas famílias de todos os que nos ouvem. Um bom dia a todos e que Deus nos acompanhe.